Nada fica comendo e dormindo na propriedade. Tem que estar fazendo alguma coisa, ou tem que estar produzindo leite, ou tem que estar produzindo bezerro, ou tem que estar em engorda. Então, assim, não dá para deixar nada de várzea na propriedade. Tudo tem que ter um objetivo específico. Pode servir de roteiro para a gente fazer um diagnóstico de propriedade leiteira em termos financeiros, econômicos e zootécnicos. Adrian, depois de passar o contato do Wagner Bescovy, ele está fazendo um trabalho chamado Benchmark Brasil. Esse trabalho é gratuito e ele pega alguns dados de propriedade. Mesmo eu, como técnico, eu passei dados de algumas propriedades para ele avaliar e vale a pena, a interpretação dele é legal. Até isso é uma ideia, como é um assunto bem bacana, vou falar aqui por cima, mas a gente pode aprofundar ele num outro momento. Mas quando a gente viaja pelo Brasil, basicamente as pessoas têm em torno de uma vaca e meia em lactação por hectare. Geralmente a gente vai fazer um diagnóstico, o cara tem lá, vamos colocar por exemplo, o cara tem 15 vacas. Você vai ver quantos hectares o cara tem 10 hectares, então ele tem uma vaca e meia por hectare. As propriedades que a gente trabalha, que tem um melhor resultado econômico, a gente tem 2 vacas e meia, 3 vacas e meia em lactação por hectare. Aí a gente consegue aumentar a produtividade. Em termos financeiros, tem um índice bacana que o professor Vidal ensinou para a gente. Aliás, a gente acabou perdendo semana passada o professor Vidal, ele acabou falecendo, um cara incrível, deixou todo um legado para a pecuária leiteira. Até na mentoria que eu estava fazendo hoje de manhã para um técnico que a gente atende no norte do país, estava falando, o grande legado do professor Vidal lá no passado, ensinou a gente a produzir comida o ano inteiro, depois ensinou a gente a trabalhar com estruturação de rebanho, a parte de um índice chamado receita sobre despesa, ou despesa sobre receita. Eu pego toda a minha despesa da propriedade e divido pela minha receita total. Isso vai dar uma porcentagem. E quando, Adrian, a gente avalia as propriedades com leite, eu tenho propriedade que eu tenho desde 2007, então a gente tem todo um histórico aí, em 12 anos de anotações econômicas e zootécnicas. Então, em média, a propriedade familiar bem dimensionada, com manejo adequado, a gente tem uma sobra de 50%. Então, de tudo que o cara ganha, 50% vai para pagar despesa. E em torno de 10% vai para pagar investimento e 40% ele faz o que ele quiser. Isso quando a gente avalia uma série históricas. É fato que tem alguns anos, eu acredito que, infelizmente, a gente pode passar por isso em 2021, com essa subida de preço de insumo e queda de preço de leite, essa margem tende a diminuir. Quando a gente passa por anos mais ruins, a gente tem de toda a receita 60% para pagar a despesa e os investimentos continuam na casa de 10%. Então a margem cai para 30%. E quando a gente tem funcionário, é uma fazenda maior, a gente tem funcionário. Em torno de 10% do meu faturamento vai para pagar funcionário. Então eu tenho que acrescentar mais isso aí na conta. Então assim, o resultado econômico, eu preciso ter despesa sobre receita. Aonde a gente vê a atuação do técnico na propriedade? Quando a gente muda esse fator. Ontem eu estava com treinamento, grande Holliston, tudo bem? Tudo tranquilo? Diogo, daqui a pouquinho a gente responde isso daí. E Jean também, na sequência a gente vai estar respondendo. Holliston, se quiser divulgar aí nos grupos e no WhatsApp e nas demais redes sociais aí o bate-papo. Hoje acabou sendo cancelado a visita que a gente ia fazer de treinamento. Morreu uma pessoa muito especial no município que a gente ia e acabaram decretando luto e a gente está tendo esse tempo livre e como a gente gosta de conversar, vamos aproveitar e fazer um bate-papo aí bem tranquilo. Parte de índices econômicos, ontem no treinamento que a gente estava aqui em Francisco Beltrão, foi bem interessante, ficou bem didático a planilha. Na primeira visita, e aí vai ter alguns índices zootécnicos junto, né, para ver que tudo está interligado. Não tem como falar, um índice é fundamental, todos são fundamentais.
quando a gente fala na pecuária, não é só produzir comida, né? A gente tem que estar avaliando os demais índices. No caso dessa propriedade de ontem específica, o custo de produção no primeiro ano de trabalho era de R$ 1,22. O custo de ontem fechou em 90 centavos. Opa, pera lá. Então melhorou. A gente conseguiu economizar 32 centavos por litro de leite. Como que a gente... Grande, Arthur, que joia! Então o custo melhorou em 32 centavos. Opa, mas como isso aconteceu? Em uma primeira visita na propriedade, só tinha 27% eram vacas em lactação no rebanho. O restante do animal era recria e vaca seca. Então apenas 27%. Vamos pegar, se a gente tivesse uma fábrica de 100 funcionários, só 27 funcionários estavam trabalhando. O resto estava comendo e dormindo. Então não tinha como sobrar dinheiro naquele momento. Mas, porém, o produtor, ele estava com uma recria bacana, ele queria crescer. E falou, você quer aguentar as pontas aí, daqui 2 anos esses animais estão parindo. Você sabe que não vai ganhar dinheiro no primeiro ano, sabe que não vai ganhar dinheiro no segundo ano, e no terceiro ano o dinheiro vai aparecer. Não, Juliano, eu vou dar um jeito, vou me virar nos 30, conversou com a família, estava de acordo com a família, ótimo. Passou o segundo ano, a gente não conseguiu reduzir custo, também de tudo que ganhava, 92% ia para pagar despesa. E agora, depois do terceiro ano, a gente atualizando a planilha ontem, vamos pegar o índice zootécnico que foi perguntado. No início eu falei, ele tinha 27% de vacas em lactação no rebanho. A gente fechou esse índice de ontem, 53% são vacas em lactação no rebanho. Isso mostra o quê? No início de um trabalho numa propriedade, a gente tem às vezes um primeiro, um segundo e um terceiro ano, que é para a gente estruturar a propriedade. E isso a gente precisa estar muito consciente, né? Quando a gente visita uma propriedade, a gente deixa isso bem claro para os produtores. E aí vem a parte do acreditar, a gente ter números. E essa transformação foi ocorrendo aos pouquinhos na propriedade. Então a gente saiu de 27% de vacas em lactação, saiu de uma média de 11 litros para 14,5, média ano. Quando a gente avalia os últimos meses, a gente está com média de 17,5. A gente melhorou a composição do rebanho, 53% são vacas em lactação no rebanho. O custo caiu, 32 centavos de custo caiu, e a receita despesa veio para 49%. Então aqui a gente consegue avaliar a atuação técnica na propriedade. E isso são coisas que a gente precisa estar acompanhando e para avaliar qual que vai ser o desenvolvimento da propriedade. Lembra, desde o início, o primeiro desafio, a gente precisa produzir matéria seca por hectare, matéria seca, se possível, digestível por hectare o ano todo, aumentar o número de vacas em lactação, ou vacas de cria, ou bezerros de engorda. Você vê, nada fica comendo e dormindo na propriedade. Tem que estar fazendo alguma coisa, ou tem que estar produzindo leite, ou tem que estar produzindo bezerro, ou tem que estar em engorda. Então, assim, não dá para deixar nada de várzea na propriedade, tudo tem que ter um objetivo específico. Aí, automaticamente, esses índices vão fechando. Tá bem, Adrien? Espero ter respondido a pergunta. Quando tu puder assistir, então, tu assista e deixa também um comentário que a gente pode estar melhorando aí essa interação, tá bem? Um abraço, Adriano.